Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, neste vídeo então nós vamos falar sobre ângulos. Bom pessoal, aqui eu coloquei as ideias principais do conceito de ângulos. Bom, precisamos lembrar que o ângulo ele é formado por duas semirretas. O que são semirretas? O nome já diz, é metade reta, né? Vamos dizer assim. Ele começa por este vértice e segue infinitamente. Bom, uma reta, quando nós falamos, ela não tem começo nem fim. Um segmento de reta tem começo e tem fim, tá? Então, aqui eu coloquei que é formado por duas semirretas de mesma origem, tá? Expressa em graus. E aqui embaixo eu coloquei A, é onde é a origem das semirretas, tá? Esse vértice A é onde se inicia. A B e a C representam por onde passam as duas semirretas que formam os lados do ângulo, ok? Um ângulo ele é sempre medido com um transferidor. Essa representação BAC, o acento circunflexo está em A para nos lembrarmos que o ângulo está em A, que é justamente este que está em verde. Aqui eu já trouxe para relembrar vocês de algumas nomenclaturas. Nós temos ângulo agudo, ângulo obtuso e ângulo reto. O ângulo agudo, ele é menor que 90 graus, certo? Então, ele está entre 0 e 90 graus, tá? Boquinha do jacaré é menorzinho para o número menor. Boquinha do jacaré é maior para o número maior, tá? Mas vocês precisam lembrar que é menor que 90 é o ângulo agudo. Ângulo obtuso é um ângulo maior que 90, certo? O que é o ângulo de 90 graus, então? É o ângulo reto. É esse daqui que nós estamos já habituados a ver. Bom, aqui nós temos ângulos adjacentes. O que significa ângulos adjacentes? Eles possuem o vértice e um dos lados em comum. Ou seja, este ângulo aqui é adjacente a este. Eles são vizinhos de parede, vamos dizer assim, né? Bom, pessoal, neste item agora, nós vamos falar sobre a bissetriz do ângulo. Nós temos um ângulo e nós iremos traçar a bissetriz. A bissetriz, ela fica exatamente no meio do ângulo, tá? Ele divide o ângulo na metade. Como que nós vamos traçar essa bissetriz sem usar transferidor e usando um compasso? Bom, você faz uma abertura qualquer no seu compasso, coloca no vértice e faz uma marcação em uma das semirretas. Com essa mesma abertura, você vai fazer a marcação na outra semirreta. Então, observem, eu fiz as duas marcações. Agora, eu irei colocar a ponta seca do meu compasso, tá? Ali naquela marcação que eu fiz, e irei traçar uma semicircunferência. Com a ponta seca do compasso na outra marcação que eu fiz, eu vou fazer outra semicircunferência. E aqui eu encontrei aonde eu devo traçar a bissetriz, exatamente nesse encontro, tá? Aqui eu já havia traçado essa linha vermelha para vocês, que era a bissetriz, e aqui eu representei como que faz isso com o compasso. Então, o ângulo que eu tiver aqui, ele foi dividido em dois. Então, vamos supor que aqui tinha um ângulo de 30 graus completo, né? É 15 desse lado e 15 desse, tá? Uma hipótese aí. O item agora é ângulos complementares. O que são ângulos complementares? Quando os dois ângulos formam a soma de 90 graus. Então, eu somo, por exemplo, aqui tem o ângulo A e o ângulo B, e quando eu somo, eu tenho 90 graus. Bom, já é bem evidente para nós que essa formação aqui é o ângulo reto de 90 graus e que estes dois têm que resultar neste 90 graus, né? Então, coloquei aqui que é o ângulo reto para vocês lembrarem. Aqui um exemplo para praticarmos isso de ângulos complementares. Qual é a medida do complemento de um ângulo de 65? Ou seja, um ângulo mais 65 tem que dar 90 graus, porque a soma deles, eles são complementares, então tem que dar 90 graus. X tá aqui, eu vou passar esse para lá, ele está somando, eu passo diminuindo. Então, 90 graus eu repito, menos os 65 graus. Então, x, que é o meu complemento, né, que eu nomeei ele como x, 25 graus, ok? Então, quando eu falei que eles são complementares, os ângulos complementares, eles não formam 90 graus? Então, o 65 é o que eu já tinha, mais o meu 25
dá 90 graus. Isso daqui é só prova real, né? Como estamos acostumados. Ângulos suplementares. Bom, assim como os complementares, ele vai resultar de uma soma. Porém, aqui são 180 graus. Dois ângulos cuja soma é 180 graus. Este valor é o nosso famoso ângulo raso, tá? Só para relembrar aí. Olha aqui o ângulo raso, ela está em cinza, tá? Essa parte completa aqui em cinza. Então, quando eu tenho dois ângulos suplementares, é quando eu somo eles e dá 180 graus. A mais B, 180 graus. O último item deste vídeo é referente aos ângulos opostos pelo vértice. Bom, pessoal, eu tracei duas retas e nós temos o vértice central aqui. Ok? O que nós precisamos aprender neste item? Que os ângulos opostos pelo vértice são iguais. É bem nítido que eles são iguais. Então, A e B são iguais. D e C são iguais. Outra característica que eu escrevi aqui para vocês, que são congruentes, tá? É um nome que a gente utiliza muito na matemática, mas vamos dizer, para ficar mais fácil, são iguais, tá? Eles possuem a mesma medida. Estes itens aqui é uma característica a mais que eu coloquei para vocês. Observar só o A e o D. Não é exatamente o meu ângulo raso de 180 graus? Então, significa que meu A mais o D, vamos ver onde ele está aqui. Aqui nessa última linha, ó. A mais o D é 180 graus. Meu B mais o D, B mais o D é 180 graus, tá? Então, aqui eu coloquei só uma característica a mais para vocês. Então, aqui eu trouxe uma aplicação disso dos ângulos opostos pelo vértice. Olhem só, os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, eu sei que o meu x vale quanto? 80 graus. Opa, acabei me esquecendo de colocar aqui o grau. E agora, como que eu descubro este y? Eles são iguais, porque eles são opostos. Agora, eu vou utilizar aquela característica que eu disse do ângulo raso de 180 graus. Opa! Do ângulo raso de 180 graus. Este ângulo aqui não é 180 graus, porque se eu tampar aqui essa parte de baixo, eu visualizo somente lá em cima, que é 180 graus. Se eu tenho 80 de um lado, quanto vale esse y? Bom, se eu tenho 80, quanto falta para 180? Então, meu y, deixa eu colocar com outra cor de caneta. Meu y é igual a 100, tá? Porque tem que dar 180. Y é igual a 180 menos o 80 que eu já tenho, igual a 100. Foi dessa forma que eu cheguei a esse resultado, tá? Então, aqui eu tenho 80, aqui eu tenho 80, porque são iguais. Aqui eu tenho 100 e aqui eu tenho 100. Tá? Então, estes dois aqui formam um ângulo raso. Estes dois aqui de baixo também formam um ângulo raso, tá? Sempre vai visualizando assim. Bom, pessoal, era isso. Espero que tenham gostado e até o próximo.